Talvez muitos de nós poderíamos pensar por que eu vim, por que eu nasci, por que estou aqui, né? São perguntas chaves que talvez em algum momento da vida a gente para pensar nelas. E eu não quero aqui jamais desperdiçar 40 minutos da sua vida. Eu quero que seja um dos maiores investimentos que você já fez nesse período que a gente está aqui juntos, certo? Você poderia estar em outro lugar agora, você poderia estar numa pizzaria, você poderia estar vendo algum jogo aí do Campeonato Brasileiro, você poderia estar em casa, arrumando a sua casa, se preparando para a sua segunda-feira amanhã de trabalho. Mas hoje, não só por ser aniversário da igreja, mas eu quero despertar você, eu quero te alertar, talvez para o resumo da sua vida aqui na Terra. E eu não estou aqui sendo pretensioso ou de certa forma muito ousado, na verdade é a palavra de Deus que nos diz isso que nós vamos falar aqui essa noite. E eu vou tentar resumir ao máximo o que você deve, o que buscar, almejar e ansiar na sua vida. Eu sei que talvez você quer um emprego novo, eu sei que talvez você quer ganhar um pouco melhor, eu sei que talvez você quer passar na faculdade, eu sei que você quer às vezes ampliar a sua empresa, eu sei que talvez você quer ter um filho, eu sei que talvez você quer muitas coisas, como a gente falou aqui no começo, né, de pedir. Se você tem uma lista de pedidos, eu sei que você já tem lá na sua cabeça. E talvez a gente esquece até de agradecer, conforme a gente leu no Salmo 77. Mas eu quero que você saia daqui diferente como você entrou. Eu não quero que os próximos 40 minutos sejam mais uma palestra na sua vida, ou mais uma pregação, talvez que você já ouviu. Eu quero que de fato mude a história da sua vida. E esse papel que está aí na sua mesa, aí são 3 cópias, é o resumo da pregação que você deve ouvir. E talvez para você que não veio, que não faz parte do nosso grupo do WhatsApp da igreja, eu vou estar encaminhando esse texto no grupo do WhatsApp, e você pede para quem te convidou, né, aqui na igreja, para encaminhar essa mensagem para você, para encaminhar esse texto para você. E você que está em esse papel impresso na sua mão, pregue ele no espelho da sua casa, pregue ele na porta do seu guarda-roupa, pregue ele atrás da geladeira ou na frente da geladeira. Eu não sei onde você vai fixar esse texto, mas faça isso. E antes da gente começar a pregação, vamos pedir a direção e iluminação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode te convencer dessa mensagem. Só o Espírito Santo pode te fazer sair diferente por aquela porta. Porque eu não tenho esse poder. Eu posso pregar de forma eloquente, eu posso tentar usar a melhor retórica, eu posso tentar chamar a sua atenção pelos meus gestos, pela minha entonação de voz, mas só Deus pode mudar a sua história hoje, não sou eu. Eu sei que você não está aqui por causa de mim, porque eu não tenho condição de atrair a presença de vocês. Eu sei que você está aqui por uma presença de Deus, que ela é infinitamente melhor e maior do que a minha. Irmãos, por mais que eu tente saber o nome de todo mundo, eu não sei aqui, tem muitos visitantes, eu não sei o nome de todos, mas eu sei o nome da maioria de vocês, eu sei um pouquinho da história de vocês. Por melhor pastor que eu tente ser, por mais agradável, mais carisma que eu tenha, nada substitui a presença de Deus na vida de vocês, amém? E você precisa sair com ela aqui essa noite, porque se você não sair com a presença de Deus, de nada vai ter resolvido a gente estar aqui essa noite, certo? Então vamos clamar a Deus, feche seus olhos, curva sua cabeça. Irmãos, antes da gente falar mais alguma coisa, o clima está bom, a gente precisa melhorar, porque parece que esquentou, está meio quente, é isso? Ô Edilson, liga aí para nós então, você já ligou? Pelo menos o 2 aí, né? Porque estava frio lá fora, né? E a gente entrou aqui na igreja, estava meio frio, começou a esquentar, para a gente ter um ambiente agradável, glória a Deus. Irmãos, eu quero começar simplesmente com esse texto que você está lendo aí, e eu não vou fixar em um texto, na verdade é uma pregação completamente diferente da de hoje, tá? Eu não vou me ater a um texto, eu não vou ler apenas um único texto, nós vamos ler vários textos. Esse papel está aí na sua frente, eu quero ler ele com você. Você sendo um cristão ou não, qual é o seu propósito de vida? E eu tentei, irmãos, resumir aqui a Bíblia Sagrada nessas poucas palavras, nesses 4 parágrafos, que diz: sermos conformados à imagem de Cristo através do amor e serviço a Deus, aos irmãos e ao próximo, por meio dos dons, do tempo e dos recursos que recebemos do Senhor, sendo sal e luz a todos os povos através da pregação fiel do Evangelho de Cristo, onde cada crente é um discípulo e missionário de Cristo que toma a sua cruz e forma outros discípulos para o seu Senhor por onde ele anda. Através da ortodoxia das Sagradas Escrituras, como única regra de fé e prática, que se traduz em uma vida piedosa, santa e visível por meio de suas palavras, obras e motivações. De forma contínua, perseverante, até o dia em que Jesus retorne,
sem cair numa religiosidade morta, na dependência e para a glória da Santíssima Trindade, através da remissão do tempo, pois tudo isso enche e governa a sua mente e o seu coração. Irmãos, o primeiro passo da sua vida é ser conformado à imagem de Cristo. E se você não nasceu de novo, se você tem dúvida se é salvo, esse é o primeiro passo. Não tem como a gente sequer começar uma conversa do seu propósito de vida se você não tem certeza se Deus entrou no seu coração, se o Espírito Santo de Deus já habita em você. Isso começa a ser conformado com a imagem de Cristo. Lembra de Gênesis? Gênesis, Deus cria a raça humana e naquela criação Deus pede para que Adão e Eva se espalhem por toda a terra. E quando Adão e Eva se espalhassem, eles tivessem filhos, aqueles filhos de Adão e Eva iam expressar a imagem de Deus, iam expressar a sua imagem conforme cada cantinho da terra que ele fosse ocupando. Mas o pecado entra no mundo, e quando o pecado entra no mundo, aquela imagem de Deus ela é meio deturpada, sabe, Watson? Ela é meio distorcida, ela é meio rachada, ela é meio assim, deturpada. Mas, quando nós nascemos em Deus novamente, essa imagem busca ser restaurada de novo. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, essa imagem volta a ser restaurada com o passar do tempo. E para ser uma coisa muito objetiva e prática, para não ficar uma coisa muito abstrata, o que significa ser moldado à imagem de Cristo, é você olhar diariamente nos espelhos da sua casa e você pensar assim, será que ontem eu refleti a imagem de Jesus? Será que ontem eu fui mais parecido com as atitudes que Jesus teve quando veio na terra? E aqui eu não estou falando para você morrer numa cruz. Aqui eu não estou falando para você jejuar 40 dias. Eu não estou falando para você ser tentado no deserto. Eu não estou falando para você formar 12 discípulos. Eu estou falando de cada atitude que Jesus teve, que não é singular. Singular que cabia só a Cristo, certo? Quais atitudes Jesus teve que você e eu precisamos ter? E quando a gente olha no espelho, você para pensar, poxa, aquela palavra que eu falei não expressa a palavra de Deus. A forma como eu tratei aquela pessoa no WhatsApp não expressa a palavra de Deus. A forma como eu tratei aquele empregado, aquela empregada minha, não expressa a palavra de Deus. A forma como eu tratei minha mãe não espelha a Deus. Isso é ser conformado à imagem de Cristo diariamente. É você olhar para o retrovisor e saber se o que você fez de fato espelhou a Deus ontem. É olhar para o para-brisa do carro à frente e saber que o que você está diante de você é a vontade de Deus. Isso é ser a imagem de Cristo, irmãos. Isso é ser conformado à imagem de Cristo. Isso começa com um novo nascimento. Se você não nasceu de novo, você não pode começar desse novo item. Mas para que então você moldar a imagem de Cristo? Para você amar e servir a Deus. Irmãos, você está aqui hoje à noite com esse objetivo de amar e servir a Deus. Você está aqui para aumentar o seu amor com Deus. Você está aqui para que esse amor seja potencializado. Se essa igreja tem 29 anos, ela deveria entender que aos 29 anos de idade dela tem que amar cada vez mais a Deus. O seu amor por Deus aumenta ou diminui? Será que você vem para a igreja porque é religioso, porque é um fariseu moderno, ou porque você ama a presença de Deus e ama estar aqui na casa dele, entende? Quando você está na sua casa, você ama ir orar, ir buscar a Deus, ir para a sua intimidade com o Senhor, ou você ama mais pegar o controle da televisão ou o seu celular? O amor de Deus e por Deus e para Deus tem que crescer no nosso coração. Se ele não cresce, tem algo errado com nós. Mas não apenas amar, mas servi-lo também. E aqui o serviço, irmãos, envolve tantas coisas. Eu mandei uma mensagem hoje no grupo da igreja, né? Falando, olha, os irmãos que estiverem dispostos a servir hoje no jantar da igreja, nós temos muito serviço, né? Tem que arrumar as mesas, os irmãos ajudou a pintar lá fora, as irmãs estão cozinhando, vai ter prato para lavar, vai ter mesa para arrumar no final. Mas isso aqui não é apenas servir a Deus, apenas nisso. Quando você está no seu trabalho, você dá um bom testemunho de um cristão de verdade, você está servindo a Deus. Porque tudo que nós fazemos é um serviço, não é verdade? Você está lá no hospital, né, Jeane? Servindo, você está servindo a Deus com excelência. Quando a nossa irmã Maria e a Sônia estão lá na escola, né, servindo as pessoas, elas estão servindo com excelência, com caráter cristão. Quando Samuel dá aula, ele tem que servir a Deus, espelhando a Deus. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é só dentro dessas quatro paredes. Servir a Deus é lá fora, servindo e espelhando a Deus. Mas isso envolve então o amor e o serviço a Deus, aos irmãos e ao próximo. Veja que tem uma sequência. Deus, os irmãos da igreja e o seu próximo. O próximo aqui, irmãos, pode ser qualquer pessoa que crê em Jesus ou não. Inclusive o Edilson foi lá entregar uma cesta hoje para uma irmã que na verdade não está no meio cristão.
Ah, nós vamos ajudar só quem vai na igreja. Não, nós temos que servir a todos, ao nosso próximo, conforme Jesus nos ensina na parábola do bom samaritano. Só que existe uma ordem, irmãos, hierárquica. E hoje o mundo tenta inverter essa ordem. Com amor aos animais, né? A gente sabe, né, irmãos? Eu tenho 2 cachorrinhos em casa. Eu amo os bichos. Só que Deus deu uma ordem de amor. Você não é mãe de pet, você não é avó de pet, você não é pai de pet. Pet tem o seu lugar no reino de Deus, porque Deus que criou aqueles animais, certo? Só que não existe um versículo, amarás ao Senhor teu Deus, amarás ao próximo como a ti mesmo e amarás a natureza em terceiro lugar. Não existe esse versículo. Mas quando a gente vê a Bíblia, a gente vê essa ordem. Se Deus não amasse a natureza, Deus não, primeiro nem teria criado a natureza. Se Deus não amasse a natureza, Ele não teria salvo ela na arca de Noé. Se Deus não amasse a sua natureza, Ele não recriaria ela lá na Nova Jerusalém perfeita, certo? Mas tem uma ordem. Se você começa a colocar o seu animalzinho pet acima do seu pai, da sua mãe, do seu avó, do seu filho, há algo errado. Se você pega o seu filho e coloca acima de Deus, no lugar de Deus, isso é idolatria, porque você está colocando a criatura no lugar do Criador. Idolatria nada mais do que isso. Então há uma ordem hierárquica do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo e as coisas criadas. Por isso, então, a gente usa o nosso amor e o nosso serviço para essas 3 coisas. Você está usando o seu amor e o seu serviço para essas 3 coisas? Primeiro para Deus, depois para o próximo, depois para a criação? É isso que você tem feito? Pois esse é a sua meta de vida. Ser conformado à imagem de Cristo, amar e servir a Deus, ao próximo e aos irmãos da igreja. E agora como? Como que você vai fazer isso? Como que você serve a Deus e ama os irmãos e serve as pessoas? Com os seus dons. Você tem dons? A palavra de Deus fala que todos nós temos pelo menos um dom. E eu creio, irmãos, que o meu dom, que eu acho, né, que eu tenho, é de ensinar. Eu tento traduzir as coisas da melhor forma possível. Assim como a Gleice tenta fazer com seus alunos e o Samuel também. A gente tenta traduzir, né, o ensino. Eu acho que eu sou bom nisso. Administrar também eu acho que pode ser um dom que Deus me deu. Mas assim, eu quero servir a Deus, ao próximo e ao meu irmão, ensinando e administrando da melhor maneira possível. E eu quero fazer isso com excelência. Então eu vou lá, estudo a palavra do melhor jeito, tento técnicas de oratória, quero melhorar tudo que eu puder, 24 horas por dia, com o meu dom e o meu talento que Deus me deu. Você tem feito isso? Você tem amado a Deus, expressado a Deus e servido ao próximo com o seu dom e o seu talento? Mas não é só isso. Com o seu tempo. O tempo nos diz muito de quem que nós amamos, o que nós fazemos. O que você faz com o seu tempo diz muito sobre você. Você está gastando tempo com Deus? Está gastando em amar o próximo? Está gastando em servir ao outro? Ou você gasta só com você mesmo? A sociedade altamente egoísta só quer para si, né? Dons, tempo, talento e recursos. O que você tem feito do seu dinheiro? Como é que você gasta o dinheiro? Você só pensa em você? Só pensa em comprar uma roupa mais cara, um sapato melhor e um celular melhor? Ou você pensa em ajudar outra pessoa com o seu dinheiro? E aqui, irmãos, eu não estou julgando o que o cara vai fazer com o seu dinheiro no sinaleiro. Mas você já parou para pensar que toda vez que alguém para no sinal, que pede o dinheiro, a gente já pensa que o cara usa droga, que o cara bebe, que o cara não sei o quê. Você nunca acha que aquele cara de fato pode estar necessitado? Será que não passa isso pela sua cabeça? E cabe a ele o que ele vai fazer com o dinheiro, a responsabilidade é dele. Você fez a sua parte em ajudar o próximo. Mas de repente, de fato, aquela família pode estar precisando mesmo, ele pode estar precisando de um prato de comida, por que não? Mas a gente sempre cai no julgamento de que ele vai usar droga, de que ele vai beber, ou de que ele vai fazer outra coisa com o dinheiro. Por quê? Como você tem usado seus recursos? Tudo isso, então, para quê, irmãos? Para você ser sal e luz todos os povos através da pregação fiel do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, você não foi feito para ficar dentro dessas 4 paredes, você foi feito para salgar. E o que o sal faz, irmãos? O sal dá sabor e o sal preserva da podridão, certo? Irmãos, por mais que eu sei que a gente criou, pelo menos eu, né? Criei expectativas com os novos governantes, de que seria melhor esse mundo jaz no maligno. Não há esperança de governantes melhor, seja da direita, da esquerda, do centro, de qualquer partido que você pensar, porque esse mundo jaz no maligno. E porque esse mundo jaz no maligno, você está aqui como um sal da terra, e você está evitando apodrecer, você está retardando a podridão desse mundo e salgando ele, dando sabor. Mas saiba de uma coisa, uma hora esse mundo vai se perder. Uma hora ou outra, os reinos das trevas vão dominar esse mundo.
Porque é necessário que o anticristo se levante para que Jesus venha. Então o anticristo vai se levantar, quer você queira, quer você não. Então não pense que governantes podem resolver o problema do nosso mundo. Os governantes não vão resolver o problema do nosso mundo. Você, como sal e luz desse mundo, você deve no seu mundo, ali particular, que a gente quer sempre mudar o mundo, né? Mas a gente nunca quer arrumar a cama. A gente quer mudar o mundo, mas a gente nunca quer amar o próximo. A gente quer amar as girafas lá, né, na África, a gente quer amar os hipopótamos na Amazônia, mas a gente não ama o próximo. Ou seja, você não consegue nem mudar o seu mundo pequeno, interior ali, aos que estão ao seu redor. Quem dirá mudar o seu universo? Tem um filme que chama o Pior Vizinho do Mundo, eu acho, o vizinho mais chato do mundo, é uma coisa assim, o pior vizinho do mundo, eu acho. E lá mostra exatamente isso, o vizinho tentando mudar exatamente quem está ao seu redor. O vizinho querendo servir as pessoas que estão próximas a ele. E quando aquele vizinho morre, as pessoas sentem falta dele porque ele conseguiu transformar pessoas que estavam ao redor dele. E quando o Silvio Santos morreu, irmãos, eu estava passeando ali passando pela Praça A, pelo terminal da Praça A, e eu fiquei pensando assim, para aqueles motoqueiros que estavam parados no sinaleiro, eu falei assim, para esse cara, hoje é mais um dia comum, hoje é mais um dia normal, mas para o Silvio Santos não foi um dia normal. E eles, entre aspas, estão tocando a vida. Quando eu e você morrer, algumas pessoas ao nosso redor vão sentir a nossa falta ou vão sentir o nosso alívio. Nossa, aquele cara morreu, ainda bem que ele morreu, misericórdia, eu não aguentava mais. Será que as pessoas vão sentir alívio quando você morrer ou vão sentir a sua falta de que você mudou e melhorou a vida delas? Você foi sal e luz na vida de alguém que estava ali ao seu redor? Eu fico pensando que a gente quer ser sal e luz do mundo inteiro, sair para pregar o evangelho, sendo que a gente não está sendo sal e luz nem para os que estão à nossa volta. Irmãos, isso é o que a palavra de Deus nos chama a sermos sal e luz para todos os povos. Onde cada crente é um discípulo, ele é um discípulo de Cristo. Ele também é um missionário e ele toma a sua cruz. Mas ninguém quer tomar a cruz. O que significa tomar a cruz? Irmãos, tomar a cruz é fazer a vontade de Deus. Tomar a cruz é fazer a vontade de Deus mesmo que isso doa em você. Tomar a cruz não é você suportar a sua sogra. Tomar a cruz não é você suportar o calor do carro sem ar-condicionado ou o ônibus lotado. Isso não é tomar a cruz. Por mais que essas coisas sejam difíceis, ficar ali na fila do INSS ou ficar lá na Araújo Jorge esperando um remédio. Isso não é tomar a cruz, isso é sofrimento desse mundo, é tudo isso. Mas o tomar a cruz é você negar a sua vontade. Sabe essa cruz aqui? Ó, você vem aqui e prega o seu eu. Deus, eu queria ver pornografia, mas eu não vou ver por amor ao Senhor. Deus, eu queria ter sexo antes do casamento, mas eu não vou ter sexo antes do casamento por amor ao Senhor. Você prega a sua vontade, você prega o seu eu aqui, ó, e eu cumpro a vontade de Deus. Deus, eu não queria sair para evangelizar, mas eu preciso. Deus, eu não aguento, eu queria que meu patrão morresse, mas eu amo, e o Senhor manda amar, então eu vou amar esse patrão, eu vou suportar. Irmãos, o tomar a cruz é fazer a vontade de Deus, apesar da sua carne gritar fazer sua vontade, entende? Você está com vontade de fazer uma coisa, mas por amor a Deus você toma a sua cruz, abaixa o seu ego, gruda ele lá na cruz e faz a vontade de Deus. Isso é uma vida de cruz. Jesus não apenas sobe numa cruz, naquele dia, lá no Calvário, naquele monte chamado Caveira, não só naquele dia, mas ele vive uma vida de abnegação. Ele deixa a sua glória, se encarna, sofre dores, sofre as tentações, sofre sede, fome, ele vive uma vida de cruz. E você não é só um discípulo que segue a Cristo, mas você forma outros discípulos por onde quer que você anda? Essa é uma pergunta que eu te faço. Você tem formado o seu neto como discípulo de Cristo? Você tem formado o seu filho como discípulo de Cristo? Você tem formado alguém lá no seu trabalho como discípulo de Cristo? Você tem formado alguém na sua família? Se você não tem feito discípulos de Cristo, você não entendeu a mensagem de Jesus. Você não entendeu. Você não é só alguém que está sendo moldado à imagem de Cristo, mas você está formando a imagem de Cristo em outra pessoa. Eu te faço essa pergunta, avalie se você está fazendo isso. Como que você vai fazer tudo isso que a gente viu até agora? Através dessa palavra chamada ortodoxia. O que significa a palavra ortodoxia? Ortodoxia é retidão, uma reta régua, reta medida, padrão. Sabe aquela coisa assim que você usa para referência?
Pois é, ortodoxia é isso. Você vai fazer tudo isso considerando que a Bíblia é inerrante, é infalível. É a sua única regra de fé e prática, conforme 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Você vai fazer isso tudo como uma regra. Você sabe por quê, irmãos? O que as pessoas têm falado hoje muito, irmãos? Cada um tem a sua verdade. E não importa o que você disser, a minha verdade é que é válida. Então, irmãos, vamos supor então que se isso é válido, você está lá no YouTube, no WhatsApp, né, no Twitter, no Instagram, e você respeita a opinião do outro. Tudo bem, é um respeito. Agora, você dizer que o que ele está falando é a verdade é outra coisa. Porque se cada um tiver a sua própria verdade e você achar que isso é legal, vamos dizer então o seguinte, um estuprador de criança. Se o estuprador de criança, para ele, a verdade é ele ter relação sexual com crianças, você então tem que respeitar e aceitar o que ele está fazendo. Cada um tem a sua verdade. Para ele, aquela lá é a verdade dele. Ele tem que extravasar sexualmente. Se todo mundo, cada um tem a sua própria verdade, o mundo virá uma bagunça. Se todo mundo então resolver fazer o que der na telha, aquilo que ele quer, porque a verdade dele eu tenho que simplesmente concordar e aceitar e não fazer nada, então o mundo simplesmente vai virar um caos. Aquela história do Mad Max, lembra? Onde a lei do mais forte é que vai prevalecer? Irmãos, por que não existe essa história de cada um tem a sua verdade? Nós temos um padrão referencial. Por que você acha que matar uma pessoa é errado? Porque a lei de Deus diz isso. Porque há uma lei interior do qual Deus colocou um chip interno dentro de você dizendo que matar é errado. Deus colocou internamente no seu coração dizendo que você abusar de uma criança é errado. Diz que se você agir como Hitler, um assassino de massas, de milhões, isso é errado. Porque o chip interno, essa convicção interior que Deus colocou no seu coração e que está na palavra de Deus, é a referência ao padrão. Porque se nós não tivermos referência, nós não tivermos rumo, cada um vai andar por si, qualquer um pode fazer o que quiser na vida. Por isso, irmãos, que nós respeitamos sim a opinião dos outros, mas isso não significa que ela está com a verdade. A verdade, ela existe. A verdade tem um padrão, a verdade tem uma referência. Só que essa verdade, ela não fica na teoria. E o texto continua, que se traduz em uma vida prática, piedosa, santa e visível. Como? Por meio das suas palavras, das suas obras e das suas motivações. Irmãos, não adianta eu falar que eu amo a Cacá. Cacá, eu amo você, você é irmã em Cristo. Se eu simplesmente ficar nas palavras com ela, eu vou estar sendo um hipócrita. Eu vou estar sendo alguém um fariseu mesmo. E hoje em dia está cheio disso, né? Primeiro pela indiferença. Você nem dá parabéns para o outro, nem cumprimenta no trânsito, nada. Você é um indiferente, o mundo está caminhando para essa indiferença. Mas você não é só indiferente porque não fala, você é indiferente porque você fala e não faz nada por esse amor. Então não adianta você simplesmente falar que ama, não adianta simplesmente você ser indiferente, você precisa fazer algo demonstrando esse amor, como a gente viu lá no começo, lembra? Amar e servir a Deus e ao próximo, você precisa traduzir isso em obras. As suas palavras dizem que você ama, mas as suas obras traduzem o seu amor. Francisco de Assis, né? Lembra? Francisco é uma pessoa que nasce na cidade de Assis, lá na Itália. Por isso que é São Francisco de Assis, né? O São, ele vem do santo, né? Da canonização católica. Ele diz uma frase interessante, mas ela é uma verdade incompleta, que diz o seguinte: pregue o evangelho, se possível, use palavras. Em outras palavras, São Francisco está dizendo o seguinte: olha, pregue o evangelho com seu testemunho. Isso é verdadeiro? Sim. E ele diz, se necessário, use palavras. Não. Pregue o evangelho com as suas atitudes e com as suas palavras. Se isso fosse verdade, Jesus só desceria do céu, não teria falado palavra nenhuma, viveria uma vida reta, morre na cruz, sobe ao céu, está tudo resolvido. Mas não. Jesus vive uma vida reta, fala palavras retas, fala que ama e age em atitude de amor. Isso é a completude da vida. Só que isso vai estar completo quando a sua motivação for correta. O que adianta eu falar que eu amo alguém? Eu faço aquilo ali em amor a ela, mas as minhas intenções, as minhas motivações são interesseiras. São incorretas. Entende? Então, de repente, eu falo que eu amo aquela pessoa, de repente eu ajo em amor com ela, mas eu falo assim, ainda bem que ela esteja lá na igreja. Porque assim vai encher a igreja. Eu vou poder tirar uma foto bonita na igreja. Vou poder chamar as pessoas para falar, olha, minha igreja é cheia, a sua não é cheia.
Com que motivação eu tenho levado o evangelho a vocês? Avalie. Com que motivação eu tenho pregado o amor a vocês? Será que é para ter números na igreja ou porque de fato, em prática, em obra, em palavra, eu amo você de verdade? Essa é a avaliação que você tem que fazer. O seu amor tem que ser por palavras, por obras, mas pela motivação correta. Ou você está cuidando do seu pai e da sua mãe só porque ele tem uma herança para te dar? Ou você está cuidando do seu pai e da sua mãe na velhice só porque, sei lá, um desencargo de consciência? A sua motivação, as suas palavras e as suas obras têm que estar alinhadas com a verdade de Deus. E por fim, nesses 29 anos, eu não vou me delongar muito, nós já estamos no último parágrafo, de vida, você tem que fazer isso quando, irmãos? Uma vez só? Você tem que fazer isso apenas uma única vez? Não. Você vai fazer isso de forma contínua, perseverante, até a volta de Jesus. Mas a gente não gosta de perseverar. Lembra que foi uma das últimas pregações que eu fiz aqui com vocês? A gente não gosta de perseverar, você sabe por quê? Está aqui, né, a filha da Glaucia e o genro. Para o cara ficar forte na academia, para ele ter uma vida saudável, se eu passar lá 24 horas na sua academia, mano, você acha que eu vou ficar fortão do dia para a noite? Mesmo se eu ficar 24 horas lá, se você fechar as portas para mim, eu vou ficar. Não existe uma constância, não existe uma perseverança, não existe assim todo dia boa alimentação, exercícios, não é isso? Isso é a vida cristã. A gente, como eu falei para vocês, a vida cristã não é aquele tiro de 100 metros do Usain Bolt. A vida cristã é aquela maratona que a gente viu nas Olimpíadas, que é de 42 quilômetros. Essa é a verdadeira vida cristã. De perseverança, mas a gente não suporta perseverar. Você sabe por que a gente não suporta perseverar? Que a gente está viciado nessas dopaminas de hoje. Você está viciado nas dopaminas do seu celular. Você não consegue largar esse ídolo seu aí retangular. Esse ídolo seu aí. Esse ídolo que te ilumina os seus olhos. Esse vagalume aí que você idolatra, porque você gasta mais tempo com ele do que com Deus, porque você gasta dinheiro com ele mais do que dando ofertas e dízimos na igreja, porque você gasta com esse ídolo aí muito mais, apostando jogos online, jogando na internet, conversando na rede social, vendo série. Eu não sei o que você tem feito com isso, mas isso tem virado idolatria. E por causa dessa idolatria viciante, dopaminante, que destrói a sua vida cristã e o seu cérebro, você não quer perseverar na fé, porque perseverar na fé dá trabalho. Dá trabalho você negar sua carne, dá trabalho você vir na igreja, dá trabalho você visitar alguém, dá trabalho você, sei lá, se doar para o outro, dá trabalho. E a gente não quer trabalho, a gente quer viciado em prazer e consumir ali e acomodar. E é muito fácil a gente se acomodar. É muito fácil a gente não querer servir a Deus e ao próximo. Mas, irmão, a vida cristã é perseverar. O que a igreja primitiva fazia lá em Atos capítulo 2? E perseveravam de casa em casa na doutrina dos apóstolos. É uma perseverança. Então, irmãos, a vida cristã vai parecer ser chata? Sim. A vida cristã vai parecer ser repetitiva? Sim. Mas por que ela parece ser chata, repetitiva e perseverante? Porque é isso que vai fortalecer os seus músculos. É isso que vai te fazer forte no dia mau. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. O meu desejo é que, durante o tempo que eu estive aqui com vocês, eu queria ter investido mais na vida dos jovens e adolescentes. Você sabe por quê? Esses meninos precisam ter uma vida com Deus, que ele não precisa depender do pastor. Esses meninos precisam ter uma vida com Deus, e você também, adulto, jovem, velho, não importa. Você precisa entender que você precisa ter a sua intimidade com Deus, e é lá naquele lugar secreto, orando e lendo a Bíblia, que vai te fortalecer. Entende? É aquilo ali que vai te fazer forte. Claro, vir na igreja sim, claro, ouvir o pastor sim, eu te visitar sim, mas você vai ser um homem maduro, alguém que sabe enfrentar as durezas da vida, orando, lendo a Bíblia, sozinho. Aquilo ali é perseverar na fé. E você vai fazer isso até o dia que Jesus voltar. Mas, olha o mas aqui, né? Sem cair numa religiosidade morta, que é o que a gente mais tem, né? Tendência. A gente tem a tendência de que se orar todo dia vai virar uma religiosidade. A gente tem a tendência que se eu for ler a Bíblia todo dia vai virar uma religiosidade. Se eu vier na igreja todo domingo vai virar uma religiosidade. Se eu vier uma vez por mês passear vai virar uma religiosidade. Você não pode permitir que você caia nisso. Você tem que fugir disso. Você tem que esforçar-se contra uma religiosidade mecânica, vazia, sem vida, que torna a igreja morta. E eu talvez nem culpo os jovens de hoje, em parte sim, mas em parte não, porque, em parte, irmãos, a nossa igreja de fato precisa de vida.
E se as pessoas não voltarem aqui domingo que vem, será que porque não faltou vida no nosso culto? Será que não faltou a vida de Deus fluindo no nosso meio? Será que não foi uma religiosidade mecânica por 1h30 desde que a gente entrou nesse lugar? Sabe quem eram os maiores inimigos de Jesus? Não foi o Império Romano, não foi Pôncio Pilatos, não foi sequer César. O maior inimigo de Cristo Jesus foram os fariseus religiosos. Foram aqueles judeus que se falavam que criam em Cristo, que criam na palavra, que criam no Messias, mas que o rejeitaram e o crucificaram. Os maiores inimigos de Cristo Jesus foram os próprios fariseus, do qual Jesus veio para eles, mas os seus rejeitaram. Então a gente vai fazer isso sem cair numa religiosidade morta. Nós vamos fazer isso na dependência e para a glória da Santíssima Trindade, conforme 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo isso para a glória de Deus. As boas obras que você tem feito foi para a glória de Deus ou foi para você ser o ego, né? Ser inchado, eu sou pastor, vou fazer isso para a minha glória. Eu sou músico, vou fazer isso para a minha glória. Não sei o que, eu vou fazer para receber o elogio. É para a sua glória ou para a glória de Deus? E aí, por fim, irmãos, dizendo, através da remissão do tempo, conforme Efésios capítulo 5. Porque os dias são maus, né? Esse texto diz isso. O que é remir o tempo? Remir o tempo significa aproveitar cada oportunidade. Remir o tempo significa você não gastar o seu tempo, não jogar fora. As pessoas pregam isso, mas não vivem. Diz que o maior ativo que a gente tem, né, no ser humano é o tempo. Porque com o tempo você faz dinheiro, com o tempo você se dedica à sua família, com o tempo você se dedica à sua saúde, com o tempo você faz o que você quiser. E todos nós temos um banco de horas que é zerado à meia-noite. E que ele começa novamente à 00:01 e que vai zerar 11h59. O que você tem feito com o seu tempo? Porque os dias vão ser maus. E quando os dias começarem a piorar, irmãos, se a perseguição vier à igreja, muitos não vão resistir, muitos vão ficar pelo caminho. O que você tem feito com o seu tempo? Será que você tem um banco digital que você paga as contas online? É para você ter mais tempo para quê? Você já reparou isso? Antigamente não tinha carro, faltava tempo. Antigamente não tinha avião, faltava tempo. Antigamente eu tinha que ir lá pegar a fila do banco ou da lotérica para pagar determinadas coisas. Eu tinha que ter mais tempo. Hoje você tem mais tempo e você diz que não tem tempo. O que está acontecendo então com a sociedade? Tem alguma coisa errada, irmãos? Será que sou eu que percebo isso? Ou você também já percebeu, mas também não tem feito nada? Quer dizer, se eu tenho um carro para me deslocar mais rápido, se eu tenho um ônibus para me deslocar mais rápido, agora estão fazendo o BRT, se você tem um celular porque é para você pagar suas contas mais rápido, o que você tem feito com o restante do seu tempo? Gasto com futilidades? Você não tem remido melhor o seu tempo? Você não tem gasto com coisas úteis? O que você tem feito com o seu tempo? Porque tudo isso que a gente acabou de ler agora, finalizando, isso enche, governa a sua mente e o seu coração. Isso tudo que eu falei, desde ser conformado à imagem de Cristo, amar e servir a Deus, ao próximo, com seus dons e talentos, recursos que você recebeu de Deus, ser sal e luz do mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, através da palavra de Deus, uma vida piedosa e prática, de forma contínua, até que Jesus volte, sem cair na religiosidade de morte, na dependência e para a glória de Deus. Tudo isso enche o seu coração. Tudo isso governa a sua mente. Tudo isso dirige os seus passos. Eu vejo muitos irmãos querendo tomar decisão para mudar de cidade, mudar de país, mudar de emprego. Mas é a vontade de Deus? Isso tudo aqui governa? Governa a sua mente mudar de emprego, ser moldado à imagem de Cristo, amar e servir mais a Deus. Governa e enche o seu coração a tomada de decisão da sua vida em se casar com alguém, ou não casar agora, ou mudar de emprego ou de cidade. Isso governa e enche a sua mente e seu coração? Irmãos, o meu desejo é que esse papel aqui não seja só um papel, mas que isso entre na sua cabeça e desça para o seu coração e transforme-se em atitude, entende? Eu não quero que essa história esteja mentalmente sobre você. Eu quero que isso faça arder seu coração, faça queimar dentro de você uma paixão que vai te levar à ação. Isso aqui tem que ser sua vida. Isso aqui traduz a sua vida. De Gênesis a Apocalipse, aqui está o resumo da sua vida cristã. E eu espero que nos próximos anos, não só nos 29 que a gente já viveu aqui nessa igreja, que seja o seu rumo de vida, que seja o seu marco, que seja o seu leme, a sua vela, o seu barco, a sua proa, e assim a gente possa ver para a glória de Deus. Amém? Vamos encerrar?